Bem-vindos ao Relatório de Guerra, sua fonte definitiva para análise militar aprofundada sobre conflitos globais e dinâmicas de segurança de alto risco. Hoje, estamos detalhando um terremoto geopolítico. Em janeiro de 2026, a República Islâmica do Irã enfrenta uma crise sistêmica que ameaça estraçalhar a ordem existente no Oriente Médio. O que começou como protestos econômicos localizados sofreu uma mutação para um levante nacional, agravado por uma escalada violenta em confrontos étnicos curdos, com a internet obscurecida por um apagão estatal e o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, ou IRGC, movendo blindados pesados para centros civis. Os riscos nunca foram tão altos. Também estamos rastreando relatórios de ativos de elite dos equinaceios, especificamente a Delta Force, se reposicionando ao longo da fronteira. Seria este o fim do reinado dos mulás ou o início de um incêndio regional? Hoje, analisamos as táticas, o hardware e as operações secretas que podem redefinir o Levante. A atual onda de agitação explodiu em 28 de dezembro de 2025, mas o combustível para este incêndio vem sendo acumulado há anos. Décadas de sanções internacionais, corrupção sistêmica e uma gestão catastrófica pelo regime clerical empurraram a economia iraniana para um ponto de ruptura. A inflação efetivamente se descolou da realidade, o desemprego é desenfreado entre os jovens e necessidades básicas, do pão ao combustível, tornaram-se itens de luxo para milhões. De uma perspectiva militar, estes não são apenas protestos, são um desafio direto ao aparelho de controle do regime. Em janeiro de 2026, as manifestações que começaram em Teherã e Isfahan transformaram-se em um fenômeno nacional, atingindo cada província. Os gritos evoluíram, os manifestantes não estão mais apenas pedindo preços mais baixos, eles exigem o desmantelamento total do sistema revolucionário islâmico e a remoção do líder supremo, Ali Khamenei. A resposta do regime foi previsível e brutal. O IRGC, a força paramilitar de elite do Irã, foi colocado em alerta máximo. Eles veem essas revoltas não como um levante orgânico, mas como uma guerra híbrida, orquestrada por serviços de inteligência estrangeiros. A mídia estatal rotulou os manifestantes como elementos malignos e agentes takfiri. Monitores de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional e a Hana, estimam que mais de 70 pessoas já foram mortas pelas forças de segurança usando munição real e gás lacrimogênio. Enquanto falamos, um apagão nacional de internet entra em seu segundo dia. Esta é uma tática clássica de isolamento de informação, projetada para impedir que os manifestantes se coordenem e para esconder a extensão da repressão do olhar global. Agora, devemos olhar para o setor noroeste, onde a agitação assumiu uma dimensão étnica muito mais letal. A população curda do Irã, concentrada em províncias como o Kurdistão e o Azerbaijão Ocidental, tem uma longa história de resistência contra a autoridade central de Teherã. No entanto, as revoltas de 2025 e 2026 viram uma escalada que beira a insurgência aberta. Em cidades como Sanandaj e Mahabad, as greves evoluíram para combate urbano direto. Grupos de direitos curdos relatam que pelo menos 17 pessoas foram mortas nessas regiões apenas na primeira semana de janeiro. O IRGC respondeu enviando unidades blindadas e franco-atiradores para áreas povoadas por curdos, tratando a região como uma frente estrangeira hostil em vez de uma província doméstica. A paranoia de Teherã em relação aos curdos está enraizada no efeito dominó étnico. Eles acusaram repetidamente milícias curdas baseadas no vizinho Iraque, especificamente aquelas afiliadas ao KDPI ou aos Peshmerga, de contrabandear armas e insurgentes. Essa através da fronteira. Em 3 de janeiro de 2026, as forças de segurança teriam matado 11 manifestantes em um único confronto no noroeste, levando Khamenei a declarar que os desordeiros devem ser colocados em seu devido lugar. Mas o fator curdo não se limita ao Irã. Recentemente, em 7 de janeiro, combates mortais foram retomados na Síria entre tropas do governo e as forças democráticas sírias e SDF, lideradas por curdos em Alepo.
Este efeito de transbordamento está encorajando atores regionais. Os representantes do Irã, como o Hezbollah no Líbano, estão atualmente sobrecarregados, forçados a monitorar suas próprias fronteiras em busca de sinais de contágio. Estrategicamente, se Teherã perder o controle sobre as províncias curdas, poderemos ver o surgimento de uma zona autônoma de fato, semelhante ao Kurdistão iraquiano. Tal fratura seria uma ameaça existencial à integridade territorial do Irã e quase certamente desencadearia uma intervenção militar turca, já que Ankara permanece hipersensível a qualquer militância curda perto de suas próprias fronteiras. Antes de passarmos para o envolvimento rumorejado da Delta Force e os detalhes técnicos das táticas de contra-insurgência do IRGC, certifique-se de estar inscrito no relatório de guerra. Estamos rastreando esses movimentos em tempo real para trazer a análise que a mídia convencional ignora. Se você acha este detalhamento valioso, deixe seu like. Como o regime está mantendo seu controle? O IRGC e a milícia Basij são os principais executores. Vimos imagens, muitas vezes contrabandeadas apesar do apagão, de veículos blindados de transporte de pessoal entrando nos mercados de Teherã. Relatórios indicam que franco-atiradores foram posicionados nos telhados de prédios governamentais e helicópteros de ataque Bell-214 estão sendo usados para vigilância aérea e intimidação de Jidal-Tumov. Multidões. O IRGC não é apenas um exército, é um império econômico e ideológico com mais de 150 mil combatentes ativos. No entanto, a atual agitação está expondo uma vulnerabilidade crítica, a superextensão. O IRGC está financiando e lutando em guerras por procuração no Iêmen, Síria e Iraque. Apoiar essas redes enquanto suprime simultaneamente um levante doméstico nacional está criando uma pressão logística e psicológica massiva. Historicamente, regimes autoritários não caem apenas por causa dos protestos, eles caem quando as forças de segurança se fragmentam. Se os recrutas do IRGC, muitos dos quais vêm das mesmas famílias que sofrem sob a hiperinflação, se recusarem a atirar em seu próprio povo, a fundação do regime desmoronará. Por enquanto, a lealdade do núcleo da Força Quds e do Basij se mantém, mas as repressões estão se tornando cada vez mais desesperadas. Em 7 de janeiro, confrontos no principal mercado de Teherã deixaram dezenas de feridos, com ativistas alegando que o regime está usando força desproporcional para evitar o colapso do comércio. A instabilidade dentro do Irã não é um evento localizado, é uma mudança sísmica que ameaça desestabilizar todo o Oriente Médio. Primeiro, considere a atrofia das proxies. Por décadas, Teherã exportou sua revolução despejando bilhões de dólares no eixo de resistência, Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Em janeiro de 2026, esses oleodutos financeiros estão entupindo, com os distúrbios domésticos sugando cada real disponível e as forças terrestres do IRGC ocupadas com a supressão interna, os representantes do Irã estão sentindo o frio. O Hezbollah, já cambaleando após os ataques cinéticos de junho de 2025, a infraestrutura nuclear iraniana enfrenta novos apelos dentro do Líbano para se desarmar. Qualquer percepção de fraqueza em Teherã atua como um sinal verde para que adversários regionais ataquem com mais força esses ativos periféricos. Além disso, há um impacto econômico global. O Irã continua sendo um grande player de energia, produzindo aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo por dia. Qualquer interrupção no Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento marítimo mais crítico do mundo, poderia enviar os preços globais do petróleo para um pico de 3 dígitos, prejudicando economias da Europa ao leste asiático. Estamos diante de um barril de pólvora onde um único erro tático poderia inflamar uma guerra em múltiplas frentes envolvendo Israel, a Arábia Saudita e o Ocidente. O elemento mais explosivo da crise de janeiro de 2026 é o desdobramento rumorejado do primeiro destacamento operacional de Forças Especiais Delta do Exército dos Biomostros, EQU, comumente conhecido como Delta Force.
Relatórios de inteligência, surgidos em 6 de janeiro, sugerem que unidades de elite da Delta, a Task Force Green, foram reposicionadas para bases avançadas nas províncias de Diyala e Wasit, no Iraque, a meros 450 quilômetros de Teherã. Esta não é uma rotação rotineira. A Delta Force é a principal unidade de contra-terrorismo e extração de alvos de alto valor dos militares dos Salmus Al-Siwawa. Seu reposicionamento segue a bem-sucedida operação de 3 de janeiro em Caracas, onde a Delta foi creditada com a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O modelo Venezuela, uma missão de extração rápida e cirúrgica para derrubar o líder de um regime sem uma invasão em larga escala, é agora o principal temor em Teherã. O presidente Trump adicionou combustível a esses relatórios. Em 10 de janeiro, ele emitiu um aviso contundente via redes sociais, afirmando que, se o regime iraniano continuasse a usar força letal contra manifestantes pacíficos, os Estados Unidos viriam em seu socorro. Acrescentando, estamos carregados e prontos. A retórica de Trump sugere um limiar baixo para a intervenção cinética. Estrategicamente, o posicionamento da Delta Force perto da fronteira serve a 3 propósitos: dissuasão, alertar o IRGC de que o custo de um banho de sangue doméstico pode ser um ataque cirúrgico direto dos Irmãos Biruwa. Extração de ativos, preparar-se para proteger ou extrair figuras-chave anti-regime ou líderes militares desertores. Salvaguarda nuclear, garantir que, em um cenário de colapso do regime, os materiais nucleares do Irã não caiam nas mãos de facções desonestas do IRGC ou grupos terroristas. À medida que avançamos em janeiro, enfrentamos 3 possibilidades distintas para o futuro da República Islâmica. Cenário 1. A repressão Tiananmen. Neste resultado, as forças terrestres do IRGC utilizam força letal máxima para esmagar os protestos, transformando efetivamente o Irã em um estado fortaleza. Isso provavelmente envolveria milhares de baixas e o isolamento total do Irã da comunidade global, potencialmente desencadeando um ataque preventivo de Israel para impedir que um regime desesperado cruze o limiar nuclear. Cenário 2. A fragmentação iugoslava. Se as forças de segurança se fragmentarem, como sugerido por relatos de deserções em pequena escala em 8 de janeiro, o Irã poderia mergulhar em uma guerra civil multifacetada. Curdos étnicos no noroeste, baluches no sudeste e azeris no norte poderiam declarar autonomia, transformando o Irã em uma colcha de retalhos de territórios liderados por senhores da guerra. Este é o modelo de caos, que inundaria a região com refugiados e criaria um vácuo de poder para remanescentes do ISIS explorarem. Cenário 3. A decapitação súbita. Rumores de um plano de fuga do líder supremo Khamenei para Moscou sugerem que o círculo interno do regime está ciente de sua vulnerabilidade. Se uma operação especial dos Imam-Taiua ou um golpe interno remover o escalão superior da liderança clerical, poderemos ver uma transição rápida para um conselho de transição liderado pelos militares. Este seria o caminho mais estável para a mudança de regime, mas depende da precisão absoluta de unidades como a Delta Force. O Oriente Médio está em um ponto de inflexão histórico. Seja por colapso interno ou intervenção externa, o Irã que conhecíamos em 2025 acabou. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova realidade regional. Este é o relatório de guerra. Estamos monitorando esta crise. Para ficar à frente da curva e entender a verdade por trás das manchetes, você deve estar inscrito. Ative o sino para receber nossas atualizações de emergência. Qual é a sua avaliação? Uma intervenção dos Ismail é inevitável ou o regime pode sobreviver a essa pressão da resolução absoluta? Queremos ouvir sua análise estratégica nos comentários abaixo. Mantenha-se informado, mantenha-se vigilante. Relatório de guerra encerrando.